Sejam bem-vindos ao Vozes que Conectam. Esse nosso episódio nós vamos falar sobre como foram os primeiros contatos com o mundo de negócios tecnológicos. E hoje eu estou aqui junto com Maria Augusta, Olá. que é a nossa executiva de negócios da Pars, focada em logística e transportes. E também estamos recebendo, muito animadas com a sua participação, viu, Silvana? Obrigada. A Silvana Marchioro. Isso. Acertei o sobrenome. A Silvana Marchioro, que vai falar um pouquinho conosco sobre esse tema. E eu gostaria, Silvana, que você compartilhasse um pouco sobre como é, né, ser mulher nesse mundo de negócios tecnológicos, como que é ser mulher na Red Hat. A Red Hat é um dos nossos principais fabricantes e um dos pilares da Pars na soluções de infraestrutura, na BU de soluções de infraestrutura. Silvana, é com você. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. É minha primeira experiência em um videocast, então muito obrigada pelo convite, obrigada pessoal da Pars pelo convite também. Eu tô desde sempre no segmento de tecnologia, então eu comecei minha carreira como recepcionista em uma revenda de tecnologia. Que legal. Então esse foi meu primeiro trabalho aos 15 anos. E desde então eu comecei a me desenvolver nessa área, trabalhei em fabricantes, trabalhei na Tricom há muito tempo atrás, quando ainda existia Tricom. Depois trabalhei na HP, trabalhei em distribuidores também e agora estou na Red Hat. Então tem uma história aí desde sempre. Eu tentei até em alguns momentos sair um pouquinho de tecnologia para falar, vamos descobrir novos ares, né? Mas a minha mudança mais forte foi essa transição entre um mundo de hardware, que eu estava até então, para um mundo de software. Então, eu acho que essa foi a grande transição que eu tive no mundo de tecnologia. E é um mundo desafiador, é um mundo que, lá quando ainda tudo era mato, né? Tinham poucas mulheres e Sim. sempre algo muito desafiador, né? Para você desbravar esse lugar de empoderamento, esse lugar em que você consegue demonstrar que você está lá com conhecimento. Mas foi, assim, uma escola imensa. Foi super especial, tem sido super especial. E eu acho que faz todo sentido a gente conseguir ampliar e criar ainda mais espaço para que novas mulheres possam participar do segmento de tecnologia. A gente, na Red Hat, trabalha bastante sobre a questão de desenvolvimento. Então, apoiar mulheres desenvolvedoras, né? Para que a gente consiga trazer aí muito mais mulheres e encher com um olhar diferente o ramo de tecnologia. Muito bom, muito bom. Que bacana. Silvana, engraçado que você mencionou aí esse tempo de quando tudo era mato, né? E às vezes a gente pensa, nossa, tantos e tantos anos atrás, realmente, se a gente for ver, não é um tempo muito distante, né? Eu acho que é pouco tempo para muita mudança. Você sente muita diferença no mundo, até nas pessoas com as quais você tem contato, colegas de trabalho das outras empresas com as quais vocês se relacionam, assim, de mulheres na liderança, de mulheres trabalhando nesse ramo? Você sente muito essa diferença do tempo do mato para hoje? Como é que é um pouquinho isso? Bastante diferença. A gente via que não tinha muita oportunidade, né? A gente tinha muitas mulheres no ramo mais de operativo, né? Ou muitas mulheres no backstage, digamos, né? Hoje em dia, não. A gente tem muita executiva que está tomando frente, né? Liderando VPs. E, assim, isso faz muita diferença, porque é um olhar diferente quando você lidera um time, né? Sim. Com a visão do que era no passado para uma visão de agora. Hoje, não só as mulheres estão mais presentes, como também o olhar masculino mudou. Sim. Então, a gente tem uma liderança diferente, a gente tem uma abordagem muito mais empática do que a gente tinha no passado, né? O passado era muito hierárquico, era muito aquela coisa de você não conseguir expor muito a sua voz, né? E não ser ouvido. E hoje é diferente, né? Hoje a gente consegue ter esse lugar de presença e consegue mostrar um olhar diferente para aquela dor que seja no trabalho, né? Aquela dor até pessoal mesmo, porque a gente está falando com pessoas. E se a gente não tiver esse olhar mais empático no dia a dia, a gente não consegue ter um time engajado, a gente não consegue ter as pessoas olhando para o mesmo lugar, né? Então, eu acho que isso faz bastante diferença. Perfeito. Faz muita diferença. E eu vejo assim que eu vejo uma mudança não só na postura do mercado em enxergar a mulher até o mercado de tecnologia, né? Quando eu entrei no mercado de tecnologia, foram há 13 anos atrás, mais ou menos, há 13 anos, e nesse pouco tempo eu consegui ver essa mudança do mercado, mas não só como o mercado vê a mulher, mas como a mulher vê a mulher.
como ela se vê, né? Como ela se empodera. Eu vejo que houve uma mudança, assim, forte das mulheres em posicionamento, sabe? Em posicionamento, em conquistar o seu lugar, em saber que numa mesa a gente também pode dar a nossa voz, pode dar a nossa opinião. Então, ver, né, o mercado, sim, trazendo a mulher mais para cima, né? Alavancando, mostrando mais a mulher. Mas a mulher também mostrando, através de competência, de habilidades, de discurso, de posicionamento, ver essa mudança, né? E eu fico bem feliz mesmo com as mulheres nesse sentido, porque eu vejo como se as mulheres tivessem saído de um casulo mesmo, sabe? Para se mostrar ao mundo. Não, eu sou capaz. Eu não falo que nós não somos mulheres maravilhas que conseguimos fazer tudo, né? A gente tenta equilibrar todos os pratos, né, que são necessários, mas a gente se mostrar que somos capazes, né? Sou capaz de fazer uma viagem e deixar meu filho em casa, eu sou capaz de liderar um time de homens e mulheres, eu sou capaz de criar um projeto que vai ter relevância internacional, criar um projeto e ser bem avaliado dentro da empresa, e isso me alegra bastante. Eu acho que isso faz tem muito a ver com o fato das mulheres tomarem essa posição de relevância, porque realmente o que nós temos a oferecer faz diferença, é muito significativo, e eu acho que é muito importante nós termos em quem nos espelhar, né? Então, o que a gente vê, eu acredito que nesse pouco tempo aí que a gente está falando, as mulheres tomaram seu lugar e aquelas que estavam vindo atrás usam aquilo como alavanca para se impulsionar, né? E olhando por esse lado, quem são as suas inspirações? Em que mulheres você se inspirou para ter essa força maior aí e conquistar tudo que você vem conquistando, Silvana? Bom, eu tenho algumas pessoas aí no caminho, né? Principalmente no ramo de tecnologia. Não foram muitas mulheres, né? Nesse meu começo. Eu tive uma pessoa que foi muito especial para mim durante a minha estada na HP, que foi a Fátima Morgante. Infelizmente, ela não está mais conosco. Mas ela foi uma líder muito, muito especial e que aprendi muito com ela. Aprendi a olhar, dar o passo para trás, olhar o problema de fato, o que está acontecendo e entender que não é comigo. Né? Então, a gente conseguiu olhar que existe um problema, vamos resolver o problema e a gente tentar fazer da melhor forma. E se tem um erro, ok, vamos assumir o erro e vamos aprender com ele. Então, ela foi uma das pessoas que me inspiraram demais, não só como me portar frente a um desafio, mas também como liderar as pessoas, né? Como você mostrar qual que é o cenário completo e esperar que a pessoa possa decidir aquilo que ela quer. Então, eu acho que isso fez bastante diferença para mim. E tem outras líderes super especiais, né? Dentro da Red Hat mesmo, a gente tem algumas lideranças muito positivas. A Sandra Vaz, que era uma das pessoas que participaria aqui conosco, mas infelizmente não pôde participar. Ela é uma líder muito, muito especial também dentro da Red Hat. A gente tem a Stephanie Shivers, por exemplo, que é a líder de Partner Ecosystem Mundial, que também tem uma voz super potente. Ela veio de produtos, o que não é muito fácil, né? A gente conseguir ter essa exposição do lado de produtos que é no bits e bytes, né? E ela conseguiu criar tudo isso e hoje ela está liderando também um time de vendas. Então, a gente está vendo de forma diferente que ter o nosso espaço faz sentido e é importante para a saúde do negócio também. Então, tem, claro, né? Existem algumas pessoas que também acabam inspirando a gente, não só por ser mulher, mas por dar espaço a uma mulher. Então, não só líderes mulheres, mas também líderes homens que conseguem enxergar que a gente não está falando de gênero, a gente está falando de competência, a gente está falando de como você faz diferença no dia a dia das pessoas. Então, acho que isso também ajuda bastante. Que bacana. Que bacana. Muito bom. Que legal. E hoje, os teus desafios, olhando para a tua carreira, quais são os principais desafios que você enxerga? Acredito que não seja nenhum relacionado à tua posição ou gênero, mas como é que está o teu trabalho? Como que é a tua equipe? Tem bastante mulheres na tua equipe? Ou é meio a meio? Como é que funciona hoje? Tem bastante mulheres na minha equipe. Às vezes até a gente brinca que deveria ter mais homens na minha equipe. Eu estou na mesma posição. A gente faz a mesma brincadeira, não é? Olha que legal. Exatamente. A gente também fala que deveria ter mais uma diversidade, né? De ter mais homens aí na equipe. Mas, enfim, eu estou em marketing. Marketing tem uma exposição muito grande para mulheres, né? Que tem, assim, uma quantidade imensa aí de pessoas que têm um potencial gigantesco. Não quero dizer que homens não tenham do lado de marketing, existe também. Claro. Mas hoje, no meu time, a maioria são mulheres. Eu tenho hoje 13 pessoas no time.
espalhados na América Latina. Então, eu diria que o meu maior desafio é como conseguir unir tudo isso com diferentes culturas. Então, tem pessoas na Colômbia, na Argentina, no México, no Chile, Peru, no Brasil propriamente dito. Então, assim, a gente conseguir entender como é que essas culturas são diferentes e como a gente pode respeitar tudo isso no meio do caminho em que você está interagindo com as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E como tornar essas pessoas estratégicas e líderes também, né? No seu espaço, né? Não necessariamente para você liderar alguma coisa, você precisa ser um líder de pessoas. Você pode ser um líder de projeto, você pode ser um contribuidor individual que consegue gerir uma coisa sozinho e mostrar que aquilo traz muita diferença para todo mundo, né? Pro dia a dia. Você liderar por influência. Então, como que você consegue liderar por influência com as pessoas? Eu acho que esse tem sido o grande, não diria desafio, eu diria um motivador para que eu faça coisas diferentes, assim. Eu acho que tem sido um aprendizado imenso, isso de conhecer as culturas que são diferentes, como você interagir com as pessoas, respeitando também, né, a cultura de cada um deles, que é muito diferente. Apesar de sermos todos latinos, é muito diferente. Como que a gente consegue levar essa... A gente fala muito isso dentro da Red Hat, que é o Latam Way, ou Latam Sauce, que é, né, qual que é o tempero latino-americano. Como que a gente leva esse diferencial para a global, por exemplo, né? Ou para as outras regiões que a gente tem interação. Então, tem sido um aprendizado muito, muito especial, de verdade. Eu estou muito feliz. Que legal. E interessante você falar nesse, né? Esse quê aí, o que que difere. Mas engraçado você mencionar, na América Latina, todos, né? Esse quê a mais, mas cada um com o seu quezinho em particular, né? Exatamente. Com as suas culturas. E muito interessante que você falou, motivador, né? Porque muitas pessoas, eu vejo assim, isso não olhando para mulheres, mas talvez eu tenha tido mais oportunidade de ver mulheres com esse tipo de pensamento, mas assim, isso é um desafio, mas isso me motiva a trabalhar, não é um empecilho, né? Eu não vou usar isso, não, mas isso daqui eu não consigo trabalhar dessa maneira, em vez de usar aquilo para te paralisar, não, você fala, não, deixa eu me motivar, vou me apropriar disso, aproveitar disso e dar a volta, e a gente sempre fala, né, aquela questão do jogo de cintura, como mulher tem isso, e eu acho que faz um pouco parte também no nosso dia a dia ter esse jogo de cintura para conseguir aproveitar dessa motivação e fazer dar certo, né? Fazer as coisas darem certo. E entender que pratos vão cair, né? Isso aí. Não existe Mulher Maravilha, não existe pessoa que não vá ter erro nenhum. O erro é parte do processo de aprendizagem. A gente tem o meu diretor, ele fala muito uma frase que eu meio que já incorporei, que é sem pausa e sem pressa. Não adianta a gente ficar o tempo todo querendo entender tudo, resolver tudo muito rápido e de repente parar e ter uma parada brusca, né? E ao mesmo tempo os pratos vão cair, alguns vão cair. Qual que você consegue entender melhor a hora que ele caiu e absorver melhor isso, né? Essa frustração. E se preparar para reagir em relação àquilo, né? Você comentou sobre a liderança inspiracional, né? Que eu até fiz um comentário essa semana no LinkedIn, um artigo justamente sobre isso, porque você liderar por inspiração tem muito mais resultado do que você liderar simplesmente com palavras, né? Você trazer essa inspiração para as mulheres, impulsionar as mulheres pelo exemplo mesmo, né? Pelo posicionamento. E uma das coisas que eu vejo muito os líderes se isolando de uma certa forma, né? E o tempo de qualidade ali do 1 para 1 ali, né? De ter aquele tempo de qualidade com o seu executivo, com o seu liderado, de trazer essa inspiração. E eu acho que a mulher, ela faz bem isso, né? Porque ela já tem aquele... Não sei se pode dizer um instinto maternal, né? Mas ela tem essa questão de puxar ali para perto. Eu acho isso bem importante. Bom, estamos encerrando agora o nosso primeiro bloco. Logo nós voltaremos com o segundo bloco. Até mais! Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco. Estamos aqui com a Silvana. Estávamos aqui nos bastidores desse intervalo, falando um pouquinho sobre como ela assumiu essa nova posição que ela desempenha hoje, essa experiência do dia a dia. Silvana, compartilhe um pouco conosco. E conta um pouquinho dessa parte da aposta aí. Sobre todo esse desafio que é essa aposta que você resolveu abraçar no meio da pandemia, que realmente
Foi desafiador para todo mundo? Conta pra gente um pouquinho disso tudo. Foi bem desafiador e, assim, eu acho que a Red Hat foi a empresa certa para fazer essa aposta, sabe? A gente estava no meio da pandemia, o caos instaurado dentro de casa, né? As minhas 2 filhas em casa, uma não estava em aula online, porque a gente acabou tirando ela da escola, porque ela era muito novinha, não ficava na frente do computador. E minha filha mais velha fazendo aula online, a gente tentando, né? Eu e meu marido ali equilibrar os pratinhos para conseguir fazer dar certo. E nesse momento apareceu a oportunidade de ter uma posição e ia haver, né, uma busca, tanto interna quanto externa, de pessoas para essa posição. E aí eu falei, o não a gente já tem, né? Então vamos tentar para ver o que vai ser daqui para frente, né? Normalmente a minha resposta inicial seria, não estou preparada para isso, né? Não estou pronta, não tenho ainda toda a experiência, né, dentro da empresa, tem pouco tempo. Como toda boa mulher achava que talvez não fosse capaz, não é mesmo? A síndrome do impostor ali, né? De mãozinha dada com a gente. E aí eu falei, não, vou tentar, vamos ver o que dá. E participei de todo o processo seletivo, fiz as entrevistas. E como eu já estava dentro do negócio, deu tudo certo. Então, eu acabei entrando nessa posição. E foi muito desafiador, porque eu passei a liderar os meus pares. Então, é difícil isso também, né? Mas eles foram super gentis, assim, foi muito especial. Acho que com esse time, não teria como ter dado errado, sabe? Eu fui muito feliz de ter as pessoas que estavam do meu lado, que me apoiaram pra caramba, que acreditaram também, né, nessa aposta que eu fiz. Então, foram aí como os meus líderes de torcida para que tudo desse certo. E funcionou muito bem, assim. E aí eu pude aprender bastante, porque mesmo eu estando numa posição de Brasil, eu estava numa posição que eu interagia muito com as pessoas. Então, eu já conhecia um pouco do time completo, a gente se ajudava muito. Quando eu passei a liderar esse time, é aquela liderança que eu sou parte deles. Eu não sou uma pessoa que estou liderando e eles vão fazer o que eu quero que eles façam. Não, a gente vai construir juntos. Então, eu acho que é assim que a gente consegue fazer diferente. E por isso que tá dando muito certo. Então, assim, todo mundo brinca que a área de Partner Ecosystem Marketing na Red Hat é muito feliz. E é verdade, nós somos muito felizes ali. Tem muito desafio, gente. Não é simples, né? Sim. Mas a gente tá muito feliz. Que legal. E os desafios não são poucos, mas são motivadores, como você falou, né? E eu acho super importante essa questão de você mencionar que todos os seus antigos colegas passaram a ser seus liderados e eles abraçaram a causa com você e estão te ajudando em toda essa trajetória. Eu acho que isso é um pouco de sorte, né? Sim, mas eu acho que é muito potencial teu mesmo, né? Sim. Como você lidera e como você trouxe e consegue trazer as pessoas para junto de você, né? E como vamos todos juntos resolver esses desafios, encarar esses desafios e levar para frente. E a Amanda é assim também, gente. Deixa eu contar para vocês que ela como líder, e ela até falou antes, e eu perdi o gancho antes, mas deixa eu aproveitar, que ela falou dessa questão da liderança inspiracional. É muito isso, assim, e é muito bacana a gente ver isso nas pessoas e a gente querer ajudar, né? Então, eu vejo como ela lidera, como ela traz as pessoas para perto, como, às vezes, eu sou uma de suas lideradas, e como a gente vê, às vezes, um defeito ou um gap nosso, ela, às vezes, vê com outros olhos, ou então, não, realmente isso a gente precisa melhorar, o que eu posso fazer para te ajudar, como que a gente avança junto. Eu acho que é muito das mulheres mesmo, esse olhar de se colocar, você falou muito dessa questão da empatia, né? Eu acho que faz muito parte os homens também, gente, vocês são super empáticos, tá? Não se sintam desprivilegiados, vocês são maravilhosos, empáticos, mas olha... O tema hoje é mulher. O tema hoje é mulher, nós, né, estamos com tudo. Então, eu acho que faz toda a diferença. É muito bacana quando as mulheres, as pessoas como um todo, abraçam seus desafios e as pessoas abraçam junto. Então, acho que isso constrói um time, que faz o time se fortalecer cada vez mais. E é muito aquilo, né? Assim, eu estou numa posição de liderança, mas vocês estão comigo, né? E a ideia é que todo mundo suba junto, né? Ajuda todo mundo subir a escada aí como um grande time mesmo. Todo mundo alavancar, né? Isso é bastante importante. Ai, que legal conhecer isso também de você, Amanda. Viu muito legal. Só? Olha essa Guga me pregando peça aqui, gente. Você não lembra que a gente tinha combinado nos bastidores?
Não foi combinado. Brincadeira, não foi mesmo, gente. Brincadeira. Mas é bom ter mulheres que nos inspiram e nos motivam, né? Homens também, claro, né? Hoje, quando eu falo um pouco da minha trajetória, né? Eu até postei no LinkedIn esses dias um pouco, no Dia da Mulher, um pouquinho sobre a minha trajetória, que eu comecei vendendo caldo de cana, recepcionista de consultório, e onde estou hoje, a gente vê a nossa evolução. E é claro que a gente conta com homens, claro, e mulheres que nos inspiraram durante toda essa trajetória, né? E também é legal e é importante para a gente ter esse feedback, né, de saber que a gente também inspira, que a gente também motiva, ter a oportunidade de alavancar mulheres, de impulsionar mulheres para chegarem onde a gente consegue ver. Porque muitas vezes você falou um pouquinho sobre a síndrome, né, da impostora. Eu também já passei por isso. De vez em quando a gente pega a mão dela de novo, não né? Ela não quer abandonar a gente, não quer né? largar. Teimosa. Não quer. E a gente conseguir passar por isso, né? E puxar outras mulheres e trazer outras mulheres e ter esse feedback que tá certo, a gente tá indo pelo caminho certo, a gente tá conseguindo motivar, a gente tá conseguindo inspirar, tá conseguindo transformar, porque é um processo de transformação, né? Quando eu vejo a Amanda, que entrou na Pars como executiva de negócios, e a Amanda hoje, você vê o avanço tanto de maturidade, equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional acho que é uma coisa que a gente fala muito sobre a mulher, né? Então, ter esse equilíbrio e você vê essa maturidade, esse crescimento, quando a gente se olha e vê isso, é bastante interessante. E nos motiva a melhorar cada dia mais. Mas falando sobre a síndrome da impostora, compartilha um pouco mais sobre isso, Silvana. Eu acho que todo mundo tem um pouco, né? E na mulher é muito mais forte isso, até por conta da sociedade, de como a gente foi criado, né? Quando ainda tudo era mato, que era muito mais difícil. Mas eu acho que a gente está conseguindo abrir um caminho bem diferente hoje, né? Para as próximas mulheres que virão, né? Eu sou mãe de 2 meninas. Já está preparando. Então, já estou preparando um terreno aí para que seja mais fácil para elas, né? Sim. Qual que é a geração que a gente vai deixar daqui para frente? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer, não só no trabalho, mas também quando eu falo isso que a gente está lidando com pessoas, é isso. Se a gente não conseguir plantar coisas boas, a gente não vai conseguir colher coisas boas lá na frente, Sim. né? Então, faz parte também do nosso, como cidadão mesmo, né? Da nossa responsabilidade tentar plantar coisas boas para que as novas gerações não sofram tanto quanto as nossas gerações passadas, quanto minha mãe, quanto minha avó, toda a nossa família, né? Toda a nossa história, que foi uma história de muita luta, né? De muito sofrimento mesmo para conseguir estar onde a gente está hoje, né? Então, a síndrome da impostora foi uma companheira minha em alguns momentos, principalmente no começo aí dessa posição de liderança. Eu já tinha liderado um time bem pequenininho quando eu estava ainda na Tricom, mas era diferente, era um outro escopo. Hoje já é uma liderança muito mais estratégica, é diferente também a quantidade de pessoas que eu lidero hoje. E dava medo, né? Não vou dizer que não. Mas eu acho que quando eu coloquei minha vulnerabilidade também para jogo e também disse, gente, eu estou aprendendo, né? Eu preciso de ajuda. Acho que pedir ajuda também é algo que a gente precisa aprender. Muito, né? Verdade. A gente, às vezes, fica naquela, né? O pratinho vai cair, não pode cair, a gente enlouquece no meio do caminho e aí perde a saúde mental no meio do processo, né? É isso mesmo. Então, se a gente conseguir pedir ajuda, mostrar que a vulnerabilidade também faz parte do processo, faz com que seja um pouco mais suave. Tem dias que são mais dolorosos, tem dias que são de luta, outros de glória. Mas se a gente conseguir colocar um pouco disso e mostrar também para quem tá vindo depois, né? Que tudo bem errar. Sim. Tá tudo bem errar, né? E pra mulher é muito difícil errar, né? A gente fica naquela de, não, mas aí... Tinha que ter sido perfeito. Né? Só porque eu sou mulher que eu tô fazendo errado. E não, tá tudo bem porque todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, então... Faz parte do crescimento e é muito interessante quando a gente fala... depois que a gente tem filhos, é muito curioso, a gente começa a olhar com outros olhos. É muito mais... tem coisas que nos impactam, mas como eu posso poupar os meus filhos de coisas, de impactá-los, né? Aquelas coisas de traumas. Então, muitas vezes a gente vê mulheres com certos traumas, inclusive, talvez, principalmente o da impostora aí, né? Todo mundo, não sou suficiente, não sou capaz, não posso, não consigo. Vamos mudar esse diálogo interno, né? Que, gente, é da gente, né? É na nossa cabeça que isso muitas vezes passa. Claro, às vezes a gente passa também na vida real, né? Outras pessoas, às vezes, podem pensar isso da gente. Mas, na maioria das vezes, é dentro da nossa cabeça que esse diálogo acontece. E quando a gente
se propõe e faz, vou fazer diferente, quero deixar um legado diferente. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar nas gerações, no mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos e como que a gente pode impactar positivamente nisso, né? Com o nosso trabalho e com as nossas ações no nosso dia a dia, nessa nossa inteligência e paciência emocional. Aí eu acho que é super importante. E entender que trauma vai ter em filho, né, gente? Não dá é pra pensar brincar. que vai ser a mãe perfeita, que tá tudo certo. É assim, vão ser traumas diferentes dos nossos, sim. né? Mas trauma vai existir e tá tudo certo. Faz parte também do aprendizado de entender que existe um não, existe uma dificuldade. Existe a frustração. Uhum. E é melhor aprender em casa com amor do que aprender na rua com dor, Sim, né? certeza. Então, Sim. eu penso bastante nisso também. E também a pandemia, acho que ela pegou bastante pesado nessa questão, né? Da saúde mental, de como a gente consegue entender que as coisas precisam ficar bem conosco primeiro, para que a gente consiga ser melhor lá na frente. Uhum. Então, eu tenho muito essa coisa de entender. Eu fiz alguns cursos de mindfulness durante a Que pandemia, legal. alguma coisa para conseguir entender que tá tudo bem, passar por tudo isso. Eu brinco que é difícil fazer parte da história, né? Ler a história nos livros é muito fácil, né? Mas fazer parte da história é um desafio. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o que você pode fazer diferente com isso, né? Qual que é a sua ação ali para tornar o seu entorno melhor? Sim. Entender que você não é um pensamento, Sim. né? Esse é um pensamento, tá tudo bem. Uhum. Ele pode vir, mas ele não é você. Mas ele deve ir Exato. também, né? Ele pode vir, ele deve ir. E tem muito mais que isso. Isso aí. Agora, pra gente finalizar o nosso último bloco, né? Nosso segundo e último bloco, eu gostaria que você desse um conselho para as mulheres que estão começando agora na carreira, para as mulheres que estão almejando, né, novos cargos de liderança. Gostaria que você desse um conselho para essas mulheres. Ai, que difícil isso! Eu acho que o importante é a gente ser nós mesmas, né? Então, tentar não se perder no caminho. Uhum. Ouvir bastante, ter uma escutativa muito forte, tentar aprender muito com as situações, eu acho que isso ajuda muito. E estar aberto para mudanças, assim. A gente... Assim, a evolução que a gente viu na tecnologia mesmo, o que vai virar o AI daqui para frente, né? Tem tanta coisa ainda para acontecer, né? E tá sempre aberto a aprender. Eu acho que esse é a grande dica que eu possa dizer, né? Ou a grande coisa que eu acredito muito, né? Tá sempre disposta a aprender. A gente nunca vai ser dono da razão, né? E ter essa humildade de entender. Vamos aprender com os erros também, mas vamos entender que também temos que celebrar as glórias, né? As coisas boas que vão acontecer. É verdade. Né? E tá tudo bem se tiver que dar um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Sim. Eu acho que esse seria a minha mensagem, que eu deixaria aí muito bom. simples, mas eu acho que ajuda bastante, né? É isso aí, escutativa e coração ensinável. É isso Coração mesmo. ensinável um termo que eu uso bastante. Quando a pessoa está disposta a aprender, a absorver, ela tem um coração ensinável. Muito bom. Ela está com o coração voltado para isso. E para encerrar, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Obrigada por compartilhar a sua história. Nos inspirou demais. Foi muito rico. Muito Obrigada pelo pela convite. oportunidade. E nós gostaríamos de presenteá-la Ai, obrigada. com esse presente Olha especial só, que nós gente. produzimos aí para você. Eu vou querer participar todo mês. Ah. Né? Que lindo! Obrigada, gente. Muito lindo. Muito obrigada mesmo, Silvana, pela sua participação, por inspirar mulheres, viu? Obrigada. Obrigada a vocês que inspiram também. Muito obrigada. Foi muito rico. Foi um prazer ter você aqui conosco. E é um troféu pela mulher que você é. Obrigada. Você merece todos os dias. Muito obrigada. E um abraço lá nas suas filhas também. Obrigada. Elas com certeza já são excelentes pessoas e vão ser maravilhosas mulheres. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Pars. Obrigada.